Que bom seria acordar cedo e poder dizer: vou para o trabalho, e colocar no final dessa frase uma exclamação que denotasse o trabalho não como profissão, e sim como paixão. Que bom seria, quando lá chegar, falar um belo bom dia, não como código de convívio social, mas com sincera explosão de afeto. Que bom seria preparar conteúdos na certeza da interferência de cada educando. Olá, colegas! Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês um produto educacional que não apenas reflete a minha paixão pela educação, mas marca um momento significativo na minha jornada acadêmica e profissional. Esse projeto é o resultado de anos de estudo e também de experiência e representa um passo importante na valorização da diversidade cultural em nossas escolas ou em nossas salas de aula. O produto educacional que trago para vocês é fruto de um intenso trabalho de pesquisa e desenvolvimento em sala de aula. Ele tem como objetivo principal o enriquecimento das nossas práticas pedagógicas, ao explorar um tema apaixonante e repleto de significados, que é a Copa do Mundo. Ao longo desse vídeo, vocês serão conduzidos por uma jornada que explora os aspectos históricos, culturais e sociais que permeiam a Copa do Mundo, proporcionando insights valiosos para a nossa prática docente. Era uma vez um francês chamado Jules Rimet. E esse francês, ele foi eleito o presidente da FIFA. O que é a FIFA? Nada mais é que uma federação internacional de futebol. No ano de 1928, ele foi eleito presidente dessa FIFA. E esse senhor francês, ele teve uma ideia. Ele falou bem assim: por que não fazer um campeonato entre países de futebol? Por que fazer? Por que não fazer? Por que fazer? Por que não fazer? Façamos. Então, no ano de 1930, ele criou o primeiro campeonato de seleções, tá certo? E aí, como não sabia como fazer esse campeonato, ele convidou os países para fazer inscrições. Gente, ninguém quis fazer inscrição. Estava igualzinho aluno quando a gente chama para vir mais para frente, ele quer, não, deixa isso aqui atrás. Ninguém quis fazer inscrição. Somente os países da América do Sul, Brasil, Uruguai, Chile, Argentina, e também da América do Norte, Estados Unidos, México, mais os europeus, ninguém fez inscrição. Então, faltando 4 meses, ele, como era francês, ele foi lá na França e obrigou: franceses, eu quero que vocês venham para a Copa do Mundo. E convidou a dona Bélgica, a dona Romênia e a dona Iugoslávia. E falou assim: e agora? Aonde a gente vai fazer essa Copa? Então ele decidiu fazer a Copa no Uruguai, no país chamado Uruguai, aqui na América do Sul. Mas, professor, aonde fica o Uruguai? Gente, é fácil. Não tem a segunda ponte ali? Ali é o marco zero da BR-262. Se você começar andando a pé e reto em direção ao sul, daqui a 60 dias, 40 minutos e 10 segundos, você chega lá no Uruguai. Mas por que ele quis fazer no Uruguai? Gente, foi o único presidente da República que aceitou a ideia de fazer a Copa do Mundo. Tá certo? E aí o presidente da República falou bem assim: eu vou fazer essa Copa do Mundo, não é porque eu tô achando legal, não. Porque o Uruguai, ele vai fazer, este ano, no ano de 1930, 30 anos do centenário da Constituição. E esse ano, nós temos quantos anos do bicentenário da nossa Constituição? 200, perfeito. Professor, chega mais me ajudar, professor. Então, esse ano, nós fizemos
200 anos da nossa Constituição. E foi feita, então, a primeira Copa lá. E o presidente do Uruguai falou assim, eu vou fazer pior ainda, construir um estádio. E eu quero saber com vocês, qual é o nome que ele deu para o estádio? Centenário também. Então ele construiu um estádio de futebol e fez a primeira Copa do Mundo lá no Uruguai. E os países foram convidados. E vieram, então, apenas 13 países convidados. E o Uruguai foi campeão dessa primeira Copa do Mundo. Além da Constituição do Uruguai completar 100 anos em 1930 e, consequentemente, a construção do Estádio Centenário, fizemos também um paralelo histórico com o bicentenário da Constituição Brasileira no ano de 1922. Com foco na educação física, nosso objeto de estudo, focamos também na questão da partida final entre Uruguai e Argentina. Um fato inusitado aconteceu. A Argentina queria realizar o jogo com a bola que praticava o futebol em seu país, assim como o Uruguai, da mesma forma. Em um sorteio, ficou decidido que o primeiro tempo seria praticado com a bola da Argentina e o segundo tempo com a bola que se praticava futebol no Uruguai. Resultado do primeiro tempo, Argentina 2-1. E o segundo tempo, o Uruguai faz 3 gols e vence a final por 4-2. Nesse fato, podemos trabalhar como os equipamentos esportivos evoluíram ao longo do tempo. Não só a bola de futebol, como os uniformes, calções, meiões e chuteiras. No ano de 2022, pela primeira vez na história, uma Copa do Mundo foi realizada nos meses de novembro e dezembro. Com isso, aproveitamos para fazer um projeto na escola, com o tema Copa do Mundo. No seu início, tivemos uma palestra realizada por mim, contando as histórias de todas as edições da Copa do Mundo. Posteriormente, eu sugeri para cada disciplina do currículo escolar trabalhar algo referente à palestra que foi realizada, podendo abordar a Copa do Mundo ou não. Por fim, tivemos uma mostra cultural. Gente, e nessa Copa, o professor de História vai ter falado para vocês, existiu uma coisa mais interessante ainda. Nesse momento, o mundo era dividido em capitalista e socialista. E nessa Copa, tinha 2 países com o mesmo nome, que eram as Alemanhas. Tinha a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Interessante que nessa Copa, teve um jogo das 2 Alemanhas. Em 2018, a Copa ela vai para a Rússia. E nesta Copa, gente, é interessante que a França foi campeã. Quando a França foi campeã, o que falaram? Falaram assim, gente, tem um negócio errado. Dos 23 jogadores franceses, 13 não eram nascidos na França. Mas como assim? 13 vieram de outros países e se estabilizaram na França. E aí a gente pode fazer até uma brincadeira, né? Tá aí o nome dos jogadores franceses. Ó, olha bem, Loris era catalão, Mandadá no Congo, Utiti Camarões, Varané na Martinica, Lemar Guadalupe, Areolá, Reni, Kimbepé e Nizanzinho no Congo, Sentibé de Belém, Kanté e Mali, Matuidi de Angola, Pogba Guiné, Mbappé Camarões. Ei, professor, como assim? Os jogadores franceses não eram franceses? Calma, eu vou explicar. Mais de 13 jogadores da seleção francesa, campeã na Copa 2018 na Rússia, tinham as suas origens em outros países. Então, com esse fato, levamos para debate em sala de aula como a diversidade étnica, racial, pode influenciar no desempenho de uma seleção nacional. A Copa do Mundo sempre fez parte da minha vida. Aos 4 anos de idade, trago à memória o Mundial de 1970, realizado no México, após a vitória do Brasil sobre a seleção da Itália por 4-1. Em 2014,
como professor de educação física, levei os meus alunos a assistirem o treino da seleção australiana no estádio da Desportiva Ferroviária aqui no estado do Espírito Santo. Já no ano de 2022, com a entrada no mestrado profissional, desenvolvi vários projetos e palestras com esse tema, tanto na Escola Juiz de Aire de Matos, o qual trabalho, assim como na formação continuada de professores de educação física e alunos do EJA, e posteriormente em igrejas batistas e outras, levando sempre esse tema apaixonante que é esse mega evento Copa do Mundo. Hoje fui vitorioso, amanhã vencerei. E em cada modalidade esportiva disputada poder dizer: nenhuma derrota é fatal e nenhuma vitória é final. Ah, que bom seria, terminado o expediente, o prazer superar o cansaço e poder dizer até amanhã, não para simbolizar repouso ou descanso, mas que o até amanhã fosse só um sinal de que a Terra daria um pequeno giro de 12 horas e a sua sombra impediria a execução do meu labor. Porém, o sol continua a brilhar e o meu vigor junto com a sua luz. Que bom seria não aposentar, porque mestres, estes são eternos.